A paz, meus queridos irmãos e irmãs. É alegria estar aqui, vendo alguns rostos conhecidos. O pastor foi aluno nosso lá no seminário. Aqui foi pastor por tantos anos o Jonas, parente afim nosso, de Maria Alice, o Ari antes dele. Nosso relacionamento aqui vai de longas datas, né? Graças a Deus, uma alegria estar aqui. Quero chamar a sua atenção a Mateus capítulo 9, versículos 9 a 13, que é o texto da nossa meditação nessa noite de ceia. E diz assim: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Meus irmãos e irmãs, somos muito agradecidos a Deus e a cada pessoa que faz parte da igreja. A igreja é uma coisa maravilhosa. Esse ano passado, Deus me deu a graça de visitar 57 países. Alguns como Ucrânia, onde a nossa rede do Global Kingdom, estamos acolhendo e cuidando de 74 mil refugiados, me levaram aí algumas vezes lá. 5 vezes, na verdade, Ucrânia, Hungria, Polônia, aquela região. Mas uma coisa me impressiona: cada lugar que nós vemos, nós descobrimos como a igreja é bela, é maravilhosa, a igreja é fenomenal, é linda. O que muda é o vestiário, o que muda é a maquiagem, o que muda são os contornos culturais de cada lugar. Mas o amor, o cuidado, o carinho, a compreensão do senhorio de Cristo, a vida com Deus, é universal. A igreja é maravilhosa. Temos que tomar um certo cuidado com relação ao irmos transculturalmente e aos costumes diferentes de um outro. Uma vez eu estava falando na Convenção Batista da Bielorrússia, uma denominação que está crescendo muito, e lá eles têm o costume, na zona rural, de beijarem na boca no ósculo santo. Homem, mulher com mulher. É deles, não é na cidade. E lá estava eu. E o presidente da comissão falou: vamos demonstrar o nosso amor cristão. E eu vi aquele negócio no púlpito ali, e comecei a ver homem beijando homem, bigode com bigode, e eu, meu Deus, o que é que está acontecendo aqui? De repente, um olha de lá e me vê sozinho. Começa a caminhar em minha direção. Eu olho para trás, não tinha nenhuma porta para eu cair fora dali. E eu fico naquela situação, vai se aproximando, chega, vem salivando, né? É ali hoje. Mas vai chegando. Quando ele chega pertinho ali, eu pratiquei a regra de 1 metro. Estiquei o braço, ele não conseguia chegar perto. Era aqui, a paz, meu irmão, era ali, ó. Aqui não, coração. Mas apesar de que o costume era estranho e foi demais para mim, contudo, o carinho estava demonstrado, o amor estava demonstrado, a atenção estava demonstrada. A igreja é maravilhosa. A igreja é uma bênção que é divina em sua natureza e humana em sua natureza. Na nossa teologia, a gente afirma que essa instituição maravilhosa é completamente divina no seu I maiúsculo. Igreja, I maiúsculo, aquela comunidade dos remidos do Senhor. Só Deus sabe quem faz parte dela. Daquela igreja do Izão, do I maiúsculo, só Deus sabe quem faz parte dela. Ele escolhe testemunhar no espírito meu e seu individualmente que somos filhos dele. Mas só Ele, em última análise, sabe quem pertence a Ele.
Porque esta é a igreja do primeiro andar. É a igreja que tem a administração, que tem o computador, que tem os nomes daqueles que são dele, que só tem acesso ao computador ele. Só ele sabe quem faz parte da igreja do grande I, não é verdade? Só Deus sabe. Ele confere em nosso coração uma segurança de que somos dele pelo Espírito Santo de Deus para o nosso conforto, para a nossa alegria, para a nossa segurança, para que vivamos esse presente século em temor, como a Bíblia diz, mas em última análise só ele sabe quem pertence a ele. Aí tem a igreja, como dizem em Portugal, do res do chão, do térreo. Essa é a igreja do pequeno I, que somos nós. Somos nós, a igreja que estranhamente é humana, ela é uma ONG, ela tem um registro, ela tem patrimônio, ela tem estratégias, ela tem orçamento, ela bola processos de crescimento, ela tem patrimônio, ela é estranhamente humana, é a igreja do I minúsculo. Idealmente na Bíblia, no seu melhor entendimento, a igreja precisa ser um conjunto desses dois Is. Ao mesmo tempo, ela é divina e humana. Ela é divina na sua criação, no seu macro, como falamos, Deus a criou. Ela é divina naquilo que a mantém viva, a chama do Espírito Santo no nosso meio. Mas ela é humana naquilo que nós fazemos, naquilo que Deus nos comissionou a fazer. A Bíblia diz que ninguém nasce de novo se não for do céu, não diz isso aí? Porque é divino, mas a Bíblia diz, ide por todo mundo e fazer o quê? Discípulos, é humano. Fazer é fabricar, é cuidar, é zelar, é ensinar. Matetés no grego, é ensinar as pisadas do indivíduo. Olha, esse é o caminho que eu andei por ele, ande por mim, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Nesse sentido, todos nós fazemos parte desta fábrica chamada igreja local, onde a gente fabrica outros. No divino, no primeiro andar, Deus faz nascer de novo as pessoas. No térreo, no relações públicas, é nossa tarefa plantar cruzes. É nossa tarefa fazer discípulos. E esses discípulos, necessariamente, não são todos trigo. Judas era parte da igreja do I pequeno, mas estava lá. Só Deus sabe quem pertence a ele. Isso está só no computador da administração, só Deus tem acesso, não nos compete julgar. Mas, a nível humano, com a ajuda de Deus, com a motivação do Espírito Santo de Deus e com a instrução da palavra de Deus, é nossa tarefa o discipulado. É nossa tarefa fazer o discípulo, levar outros a conhecerem até onde a gente tem um limite do nosso alcance. Qual é o limite do nosso alcance? O limite do nosso alcance é quando o indivíduo confessa com a sua boca, porque o coração só Deus sabe que Jesus é o Senhor e se torna aderente, praticante, membro, vivenciando, batizado de uma igreja local. Então a igreja é assim. Esse macro e esse micro. No macro é o I grande, no micro é o de cada um de nós, que fazemos parte dela, nessa tarefa única e central que Deus nos deu. Porque na Bíblia tem dois mandatos, um mandato de Deus para o nosso ser interior e um mandato de Deus para a nossa atividade exterior. Para o nosso ser interior é a santidade, a vontade de Deus é a nossa santidade, sejamos santos como Deus é santo. Para a nossa tarefa exterior é continuar a obra que Jesus começou a fazer e a ensinar, a obra de fazer discípulos. Lucas escreve um compêndio de 2 volumes, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, num período dificílimo da história da igreja, anos 67. A igreja tinha crescido, segundo os historiadores, de 20 mil cristãos na área da Palestina para cerca de 500 mil ao redor do mundo, dos quais cerca de 25 mil moravam em Roma. E reinava em Roma um imperador terrível chamado Nero. Antigamente a gente dava nome de Nero para cachorro. Eu lembro que eu era criança, o meu cachorro lá em casa chamava o Nero. Vem, Nerinho, vem, Nerinho. Hoje cachorro é membro de família, você chama de Charles. Mas era o Nerinho.
E ele começou a reinar em Império Romano em 53 e reinou até 68. Foi muito bom nos 7 primeiros anos, conquistou batalhas, adicionou territórios ao Império Romano, cuidou dos pobres, até que deu uma loucura nele e matou a mãe dele. E não ficou satisfeito, matou um meu irmão chamado Germânico. E enlouqueceu, foi uma coisa terrível em Roma. E mandou tocar fogo em Roma, e dos 24 bairros de Roma, só 2 escaparam. Um bairro cristão e o que ele morava. E a população se revolta contra ele, e ele então entende que o álibi que ele teria seria acusar os cristãos, e a igreja sofreu demais. Pedro foi morto, Paulo foi morto por ele naquele período, no ano 67. E nesse contexto, Lucas escreve o livro. Ele escreve 2 livros, na verdade. O Evangelho, onde ele trata da obra terminada de Cristo, que é a obra da cruz. Vamos comemorar daqui a pouco. Por mais que eu e você queiramos, não adicionamos nada à salvação. Tudo foi feito por ele. Telestetai, está consumado. Paulo diz em Gálatas que, vendo, pois, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A plenitude do tempo, plerou no grego, é um cálice que estava cheio de água, e a última gotinha que fez transbordar foi Jesus Cristo. Nada precisamos fazer, nada, tudo foi feito por Cristo na obra completada de Cristo, o Evangelho. Mas a igreja tinha crescido e estava sofrendo muito. E o pessoal perguntava: Jesus não voltou, qual é o propósito de cada um de nós? A igreja do I minúsculo, para que a gente existe? Porque a igreja triunfante estava matando, eles estavam vivendo com Cristo. Mas a militante do dia a dia, para que a gente existe? E Lucas escrevi o primeiro livro ao Teófilo, versículo 1 de Atos, falando todas as coisas a respeito do que Jesus começou a fazer e ensinar. Há uma obra incompleta de Cristo, que ele só começou a fazer. Quando ele morreu, havia 500 pessoas que confessavam o nome dele. Hoje somos 2,5 bilhões. Já imaginou? 2,5 bilhões de cristãos, é muita gente. Mas quando ele morreu e ressuscitou, eram 500. Então é uma obra incompleta, ela continua, um processo. E essa obra, Miguel, um dia, diz 1 Pedro, lá no capítulo 3, ele diz que Miguel no céu falou: Deus, quebra o galho aí, deixa eu descer para pregar para essas pessoas. E eu disse: de jeito nenhum, quem vai pregar para continuar a obra incompleta minha vão ser os crentes da Igreja Presbiteriana de Limeira. Está escrito lá. E os crentes de qualquer lugar do mundo. Deus é bom demais, o Criador de todas as coisas, o Senhor de tudo e de todos. Podia ter mandado os anjos lá, o Miguel, o Gabriel, resolve esse problema aí. Ele disse: não, quem vai ter o privilégio de ser usado pelo Criador de todas as coisas para continuar a obra que Jesus começou a fazer e ensinar, são os crentes da Igreja Presbiteriana de Limeira, você e eu. Não é uma coisa fenomenal? Essa obra incompleta de Cristo, a obra do discipulado, só Ele sabe quando vai terminar, quando o número dos eleitos se completar. Isso não compete a gente, está na administração. Enquanto Ele não voltar, ela é incompleta, só é completa com Ele. E assim a gente vai caminhando, trabalhando, é um processo, não é uma tarefa, leva a vida inteira. O evangelista, aquele que tem um dom de evangelista, é aquele que, quando prega, ele fala que a comida está boa e o povo se converte. Billy Graham falava que estava passando um passarinho voando, fazia apelo, vinham centenas. É dom. O dom é uma coisa, o privilégio de servir evangelisticamente cada um de nós fazendo discípulos é outra coisa. Nós não temos a obrigação de produzir multidões, mas nós temos a obrigação de fazer da nossa vida um processo, onde as pessoas que vêm conosco se contagiam, são abençoadas. Se você terminar a vida produzindo você produziu a 100%, você se multiplicou 100%. É uma coisa fenomenal, é uma coisa maravilhosa, a obra incompleta de Cristo. Agora, o texto que a gente leu nesta noite, nos fala uma coisa interessante. Jesus
treinando os discipuladores. Porque o Novo Testamento você pode ver de várias maneiras. Você vê como um livro de história, as histórias estão muito antigas, tem 2000 anos. Mas se você vê como um manual de vida e treinamento, ela é atual para o dia de hoje. E estavam ali os discípulos com Jesus. Eles tinham tido uma cura, tinham passado pelo lago, estavam cansados e chegaram a Cafarnaum. Cafarnaum, 200 casas. A arqueologia bíblica já descobriu, já fizeram as pesquisas, 200 casas, uma coletoria e uma sinagoga. Você vai lá hoje, o Lago de Genezaré, o Mar da Galileia, você vai lá, está lá a sinagoga. É uma coisinha pequena, uma média de família, 7 pessoas. A terra de Jesus, a cidade de Jesus, tinha 1.400 habitantes, mais ou menos. E o texto nos diz que Jesus chegou lá e foi para casa, se alegrar, comer e beber. Diz o texto lá, os 3 textos paralelos. E que casa ele escolheu para ir? Ele escolheu a casa de um coletor de impostos, um membro da Receita Federal. O que é que acha disso? Puxa vida, que tinha se convertido, Mateus, ou também chamado de Levi. E com ele estavam os amigos dele, os amigos de Levi. Porque a cidade era pequena, ele voltou dessa excursão, agora todo mundo vai celebrar ali na casa de Mateus o retorno de todos eles. A Bíblia diz que eles eram publicanos e pecadores que estavam com Jesus. Os publicanos eram os coletores de impostos. E os pecadores quem eram? Seus amigos. Aqueles que não querem saber do Evangelho. Aqueles indiferentes que a gente tem para valer aqui em Limeira. Temos ou não? Então nem aí. Pecadores na Bíblia são pessoas que não estão seguindo os ditames da lei de Deus. É o normal do dia a dia, os seus amigos e os meus amigos. E os amigos de todos eles, e de Mateus em particular. O que esse negócio já chama a minha atenção? É que era impossível para Mateus, o coletor que se converteu, o publicano que se converteu, manter a sua fé em privado. Ele tinha que comunicar aos seus amigos. Olha que coisa maravilhosa. Discipulado é feito a nível horizontal, entre amigos. Ele tinha que comunicar aos seus amigos, mesmo aqueles amigos não sendo crentes ainda. E na mente de Mateus passava o seguinte: se aconteceu comigo, por que não com eles? Por que não com eles? Se eu, coletorzaço aqui, aconteceu comigo, por que não com eles? O problema é que havia ao redor daquele grupo a turma da oposição. Eram os fariseus e os escribas. O texto paralelo fala que os escribas estavam juntos. Os fariseus, que tinham vindo como observadores, eles não eram natural dali, eles não conheciam ninguém ali. Fariseu era um mestre da lei, um intérprete da lei, que veio de Jerusalém, 220 quilômetros, perturbar a vida dos irmãos ali em Cafarnaum. E como não bastasse, trouxeram com eles os escribas, que quando estavam no templo, eles escreviam o texto. Quando eles estavam juntos, era fazer a ata dos rolos de Jesus ali, dos seus discípulos, para poder levar a denúncia contra Jesus para Jerusalém. Estavam ali observadores, fariseus que não conheciam as dinâmicas relacionais da cidade e começaram a criticar Jesus e semear dúvida na mente dos discípulos. Perguntava assim para os discípulos: que conversa é essa aí? É verdade que o seu mestre está comendo com publicanos e pecadores? Mais ou menos como a serpente fez ao ouvido de Eva, lembra? É isso que Deus disse? O problema é que eles não contavam com o ouvido atento de Jesus. E Jesus captou o que eles estavam dizendo. E Jesus não pôde perder a oportunidade para treinar ainda mais os seus discípulos na tarefa discipuladora. Então, para nortear a nossa conversa, dada essa introdução do que estava acontecendo no contexto, a gente tem que perguntar: o que é que Jesus disse nesse diálogo? Que tem a ver com a minha e a sua tarefa e privilégio
de levar outras pessoas a seguirem a Jesus, a nível da igreja de Ir Pequeno, aqui, porque Deus é quem conhece o coração no Ir Grande. Primeiro, Jesus deixa claro que a mesa do discipulado está sempre aberta aos enfermos. Aos enfermos. Não é a mesa dos sadios, é a mesa dos doentes. Não podemos imaginar um mundo evangelizado se a gente não cruzar a linha de separação entre os de dentro e de fora, entre o conforto e o desconforto, entre os sadios, os sãos e os enfermos, pecadores e publicanos, os desprezados em geral pela sociedade, sempre tiveram lugar na mesa de Jesus. A grande pergunta que eu faço à Igreja Presbiteriana de Limeira, aos membros desta igreja, é a mim mesmo: eles têm lugar nas nossas mesas? Ou nós estamos contentes com o conforto e a tranquilidade? Nós estamos satisfeitos em nos fecharmos a nós mesmos e não nos abrirmos aos outros? A mesa do relacionamento cristão, meu irmão e minha irmã, tem que ter intencionalmente lugares reservados para os sem casta, para os de fora, porque o fermento tem que influenciar toda a massa. E o fermento só influencia a massa se penetrar na massa. Há 8 bilhões de habitantes no mundo, 8 bilhões, só tem 2,5 bilhões de cristãos. Como é que vamos conquistar esse mundo para Cristo? Como é que vamos fazer Cristo conhecido, que é a nossa tarefa humana? Como é que vamos fazer isso se a gente não cruzar a linha dos de dentro com os de fora? A linha do conforto e desconforto. Se a gente não intencionalmente convidar para a nossa mesa de amizade, de influência, os sem casta, os de fora, os publicanos e pecadores. Estão entendendo onde nós estamos caminhando? É assim. Perguntaram a Madre Teresa de Calcutá. Eu estive em Calcutá muitas vezes, porque nós temos muito... A Índia está uma maravilha. O cristianismo cresceu 300% na Índia em 19 anos. É 6% da população agora. Não é uma maravilha? Levando em conta que eles têm 1,3 bilhão de habitantes, é crente pra caramba. Mas em Calcutá, o cristianismo é 12% da população, por causa da Madre Teresa. Por causa do amor, uma romena de 1,52 m, que dedicou-se a fazer o bem àquele povo. Quando ela morreu, vieram 100 mil pessoas para o enterro dela. E um repórter, enquanto ela foi viva, perguntou para ela: Madre Teresa, fala para a gente, por que é que você escolheu servir aos pobres e aos enfermos? Porque as freiras da Madre Teresa, ainda hoje, elas vão na rua coletando as pessoas para morrerem com dignidade. É um lugar onde tem para passar as últimas 24 horas e morrerem, porque senão morrem na rua, uma coisa lindíssima. E aí ela respondeu assim para o repórter: Deus, eu nunca me senti chamado para servir aos pobres. Na verdade, eu nem queria estar aqui. Meu grupo é outro. Eu fui chamado para servir a Cristo, seguir a Cristo, que me mandou aos pobres. Não é lindo uma coisa dessa? É por Cristo que a gente abre a nossa mesa dos relacionamentos intencionalmente. A gente convida outros para entrarem na nossa intimidade, para que a gente possa levar o conhecimento de Cristo a eles. É por causa do amor a Cristo que a gente gasta os dias dos nossos anos, os meses dos nossos anos, os dias dos nossos meses, as horas dos nossos dias. A gente vai em lugares diferentes, a gente tenta quebrar as barreiras nossas vezes para chegar a outros, para convidá-los para a mesa do relacionamento, do discipulado, da amizade. Alguns vão ser amigos íntimos, como Pedro, Tiago e João, mas outros vão ser conhecidos de influência, como Judas, que estava lá, que não era íntimo de Jesus, mas estava lá. Pedro, Tiago e João eram companheiros de todas as obras, outros estavam lá para receber a influência. A sua mesa de relacionamentos tem que se modelar, e a minha, no modelo de Cristo. Nela, todos são bem-vindos. Vinde e comei dele todos, disse Jesus. Agora, não é só o fato de que a mesa do discipulado tem que estar aberta a outras pessoas. Nós temos que intencionalmente aumentar o nosso ciclo de relacionamento.
Quando eu me converti, o pessoal falou, sua família não é crente, nem eles você deve dar atenção. Naquela época era assim. E onde já se viu você ter associação com os incrédulos, era meus irmãos na carne, quase que os perco, porque a igreja dizia que não, isso é coisa de crente. Depois de 6 meses eu não tinha mais amizade com ninguém lá fora, era só com crente, e sal de sal é salobra, luz da luz cega. A gente tem que intencionalmente procurar relacionamentos fora, para poder comunicar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O enfermo precisa de remédio de Jesus. Segunda coisa, estou olhando a hora aqui para não estourar, companheiro. Segunda coisa que Jesus deixa claro é que há um perigo muito grande quando a gente intencionalmente exclui pessoas. Essa não serve para mim. Os fariseus chegam para Jesus e para os discípulos e perguntam, por que come o seu mestre, e vocês também indiretamente, que estão sendo treinados por ele, com gente que não acrescenta nada a vocês? Isso hoje seria uma pergunta preconceituosa, Lei Maria da Penha, é uma agressão. Por que é que come com gente que não vai acrescentar nada a você? Por que é que se relaciona com esse pobre? Por que é que não relaciona com essa pessoa? Não vai acrescentar nada a você? Eu vi de uma pessoa na igreja o seguinte, Elias, eu só me relaciono com quem vai me trazer benefício. Você pode dizer, mas meu Deus, mas na prática é isso que a gente faz, meus irmãos. É isso que a gente faz. Mas essa é uma visão muito deficiente. Só está se pensando em benefícios econômicos, sociais e políticos. E tal visão pode ser até muito astuta, mas é ética e moralmente questionável. Usar o outro com a clara intenção de me promover é uma tragédia. É tudo que Jesus não ensinou. Por que é que o seu mestre está se juntando com gente que não vai adicionar nada para ele? Nós vivemos hoje o mundo está muito complicado. Tinha uma classe de escola que tinha um aluno do 3º ano primário chamado Joãozinho. Era uma peste. E a professora falou assim, amanhã só recebe presença quem responder chamada com uma frase bonita. E o Joãozinho entrou em pânico, porque ele não sabia nenhum, o que ele sabia era criar rolo. E ele chegou em casa, o pai viu que ele não estava bem, falou, Joãozinho, o que é que houve? Ele falou, foi a tia. O pai imediatamente falou, o que é que houve com a tia? O que é que ela fez? Falou, não fez nada, mas o que é que ela fez? Por que é que você está assim? Ela falou que amanhã só dá presença em quem responder chamada com a frase bonita, eu não sei nenhuma. O pai deu uma risada e falou, não tem problema. Quando ela chamar seu nome, você diz assim, é melhor dar do que receber. Que coisa maravilhosa. Joãozinho falou, pai, você é maravilhoso. A noite inteira ele não dormiu. É melhor dar do que receber, é melhor dar do que receber, é melhor dar do que receber. Acordou, é melhor dar do que receber. Pegou o ônibus para a escola, é melhor dar do que receber. E ele era número 23, ele ficava... Aí tinha a Mariazinha, número 1. É primavera, está tudo tão verde. Presente, e ele lá, infeliz, é melhor dar do que receber, é melhor... E a minha vez, finalmente chegou o Joãozinho, 23. Joãozinho, ele gritou, é melhor dar do que receber. A professora ficou atônita, não esperava do Joãozinho isso aí. Parou, falou, Joãozinho, o que foi, tia? Que coisa linda. Ele falou, pois é. Quem é que lhe ensinou? Ele falou, meu pai. Ela falou, seu pai? Ele falou, mas o seu pai é religioso? Ele falou, não. O que é que seu pai faz? Ele falou, é boxeador. Até quando a gente usa a palavra certa, nós queremos levar vantagem. Na Bíblia, a gente só progride mesmo aos olhos de Deus quando os outros ao nosso redor melhoram. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas o bem do outro. Meus queridos irmãos e irmãs, eu, quando fazia um doutorado nos Estados Unidos, fui frequentar a igreja presbiteriana de Glendale, na Califórnia. E na classe escola dominical fiz amizade com uma opção de gente, inclusive um vendedor de seguro. Certo
um número de meses depois, ele chegou para mim e falou: Elias, estou mudando de igreja. Eu falei: o que é que houve? Comprou casa em algum outro lugar? Ele falou: não. Mas por que você vai mudar de igreja? Está insatisfeito aqui? Não. Por que você vai mudar de igreja? Porque todo mundo que podia comprar um seguro aqui já comprou. Ah, pensou? Que coisa terrível. O que é que você vai comer com publicano e pecador se ele não acrescenta mais nada à sua vida? Tem dois deuses que estão tomando conta da igreja. Dois deuses. Um deles é o deus do narcisismo. Narciso foi na lenda, foi um jovem de 16 anos na Grécia, que um dia estava caminhando pelo campo e muita sede, e resolveu tomar água de um lago. Ele não tinha espelho naquela época. Então ele, ao abaixar, estava tudo tão tranquilo, as águas tão limpas. Quando ele abaixou, ele viu o rosto dele e ele se apaixonou por ele. Nunca foi capaz de amar ninguém, nunca mais. Era só ele, tudo era ele, o centro era ele, tudo era ele. Esse Deus do narcisismo, da centralidade de cada um de nós, está tomando conta das nossas vidas. A gente está sufocando os outros porque nos tornamos centrais demais. Até as músicas que se encontram hoje em dia por aí, é tudo isso, eu, meu, o pronome. Perguntaram para o menino: que tipo de pronome é eu e meu? Ele falou: ofensivo. Está virando demais, é tudo a gente centrado em nós mesmos, é um amor exagerado. Tem pessoas que você fica conversando com ela na sala e o ar desaparece. Só ela tem a última opinião, só ela sabe todas as coisas, só ela sabe. Se não for central em todas as coisas, desaparece. O Deus do narcisismo só ama a si mesmo, não consegue amar ninguém. E o outro Deus que está tomando conta das nossas igrejas, nossas vidas, é o Deus do niilismo. A doutrina filosófica do niilismo é a doutrina do prazer. Eu só fico aqui se eu me sentir bem, eu só me relaciono com você se for bom, se eu me sentir tranquilo, se me trouxer paz, me trouxer harmonia. É tudo eu e tudo meu sentimento. Contrário a tudo isso, Jesus falou que os enfermos sempre temos conosco. E eles têm que sentar na nossa mesa. Mas não somente uma questão de ética e moral questionável, quando você exclui os outros, mas é também uma questão muito míope na visão da vida. Todos nós que aqui estamos, temos os nossos interesses pessoais, eu inclusive. Nós não somos isentos de termos interesses pessoais, assim é a vida. Mas como crentes, nós temos que desenvolver e adicionar uma perspectiva diferente do normal, uma anormalidade na nossa vida. É um exercício diário. Mateus 25 diz que no último dia vai ter um grupo de irmãos e irmãs que vão chegar da igreja do I minúsculo, que vão chegar diante de Jesus e Jesus vai chamá-lo de cabrito. Mas quando Jesus chama, sai daqui, cabrito, que estão à esquerda dele, eles vão dizer: mas que cabrito, coisa nenhuma? O senhor esqueceu que a gente viu gente nua e cuidou dele, deu roupa, fome, deu dele, sede, deu água. E Jesus vai dizer: não conheço vocês, porque não tem como apresentar currículo diante de Jesus, é tudo pela graça. E aí à direita, Jesus diz: vem cá, ó bendito do meu Pai. Mas, opa, tem alguma coisa errada aí, por que você está chamando eu de bendito de meu Pai? Ele falou: porque eu tive sede e me deste de comer, tive fome e me deste de beber, estava nu e me vestistes. E aí os da direita vão dizer: mas peraí, a gente fez isso? Você notou a diferença de atitude? Um tentou apresentar um currículo na presença de Cristo. Eu mereço estar aqui porque eu fiz isso. O outro diz: nem me lembro, é por tua graça, por tua bondade. Senhor, nem me lembro. Aqui estou eu, mas eu nem me lembro. Aí eles perguntam para Jesus: mas quando é que fizemos isto? Jesus diz: quando fizestes a um dos publicanos e pecadores, quando fizestes a um dos pequeninos, quando abriste o teu relacionamento para outros poderem entrar, quando intencionalmente saiu da zona de conforto para o desconforto, para ver se Limeira chega aos pés de Cristo. Quando você cuidou de um pequenino, irmão,
a mim você fez isso. Sabe, irmãos e irmãs, quando a gente inclui os de fora na nossa mesa da influência, a gente está incluindo o Cristo em nosso meio. Quando a gente exclui, ali ele não fica. Porque ele mesmo disse, quando vocês fizeste isto a estes, vocês fizeram a mim. Então, você quer saber qual é o rosto de Cristo no nosso dia a dia? São aquelas pessoas que a gente intencionalmente anda a segunda milha para alcançá-las e abençoá-las. Quando elas são abençoadas, a gente descobre nelas o rosto de Jesus. Terceira e última das observações de Cristo na tarefa do discipulado é que a mesa da inclusão, olha, a primeira, deixe-me ver aqui, é que a mesa da inclusão do discipulado está sempre aberta aos enfermos. A segunda é que a gente tem que tomar cuidado em não praticar a exclusão das pessoas de acordo com os nossos interesses pessoais. Mas a terceira e última é que a mesa do discipulado, a mesa da inclusão do discipulado, vai se revelar cheia de surpresas e recompensas. Muitas recompensas e surpresas. Sabe por quê? Concluindo, porque ela suaviza o nosso coração ao nos ajudar a sermos mais sensíveis às necessidades do outro. Não tem nada mais maravilhoso do que ajudar o outro. Parece estranho, mas todas as pesquisas dizem que há um sentido de realização e contentamento quando você sai de dentro de você algo para abençoar outra pessoa. Torna você mais sensível, menos brutalizado. Segundo, ela nos ajuda a sermos agradecidos pelo que somos e temos. Porque se a gente não ajudar os menores entre nós, não convidarmos os outros, publicanos e pecadores para o nosso relacionamento, sabe o que é que vai acontecer? A gente só vai invejar a sorte do ímpio. Porque todos nós nos comparamos, concorda comigo? Agora, quando a gente não ajuda os outros, a gente só se compara com quem tem mais que a gente, com quem é mais bonito que a gente, quem está mais realizado que a gente, mais influência que a gente. E aí vai dar uma de Asaf, Salmo 70, verso 3. Os pés começam a se desviar, quase se resvalaram, quando a gente compara o progresso dos ímpios. Quando a gente ajuda e abre-se a ajudar com o propósito de ganhar para Cristo e discipular a pessoa, menores entre nós, amigos que nem quem são, talvez estão lá, estão enfermos ainda, não foram sanados pelo Evangelho, talvez a gente não vai invejar ninguém, mas talvez o outro vai se inspirar na gente. Inspirar. E vai se entusiasmar em nos imitar. Terceiro, a mesa da inclusão não só suaviza o nosso coração, não só ajuda a sermos mais agradecidos pelo que temos e somos, mas ela nos surpreende constantemente ao revelar o potencial de uma vida humana. A gente nunca sabe o que Deus tem reservado para aquela pessoa menor entre nós que a gente convida para fazer parte da nossa rede de relacionamentos. Na nossa rede, no Global Kingdom, são 105 mil igrejas. É muita coisa, em 108 países, mas a gente resume tudo uma vez por ano com 240 líderes top do mundo, marketplace e pastores. E o ano passado a nossa reunião foi em Roma. E num dos momentos, nós trouxemos para uma conversa a vice-presidente do Banco Mundial, a Mercy. O nome dela é Misericórdia. Ela é ugandense, negra e era órfã. Ela tinha pai e mãe, mas o pai e mãe dela jogaram ela na rua, na lata de lixo, com menos de 1 ano de idade. A igreja a resgatou. Coisa linda, cuidou dela. Uganda, a igreja de Ototo, é a única igreja no mundo, e o único lugar no mundo onde tem 20 mil órfãos que a igreja adotou, e na certidão de nascimento tem nome do seu pai, a igreja Ototo, nome da sua mãe, a igreja Ototo. E lá estava a Mercy falando de Washington, ela mora em Washington hoje, tem um orçamento debaixo dela de 300 bilhões de dólares. Ela vai estar no Brasil em novembro, num congresso de marketplace que estamos organizando. Ela
deu a sua palavra, no final ela orou com pastores de mega igrejas do mundo e homens e mulheres de mega negócios. Quando ela terminou, eu falei: Mercy, você sabe quem está aqui? Ela falou: quem? Eu falei: o Gary e a Marilyn Skinner. Foram o casal de pastores que tirou ela literalmente de dentro da lata de lixo, com 1 ano de idade, jogada para morrer. E hoje ela é a vice-presidente do Banco Mundial. Ela, na telona lá, falou que ela não pôde vir em presença, ela falou: meus pais? Meus pais. Essa mesa da inclusão pode surpreender você demais. Pode surpreender você demais. Porque maior é Deus, Ele faz muito mais do que imaginamos e pensamos. Meus pais. A religião verdadeira é cuidar das viúvas e dos órfãos em suas necessidades e manter-se a si mesmo puro. As surpresas mais gratificantes e os testemunhos mais poderosos vêm das vidas dos que foram convidados para essa mesa da segunda chance, que é o seu relacionamento. Estava nu e me vestistes, com fome e me destes de comer. Meu irmão e minha irmã, eu já falei concluindo e agora é concluindo mesmo. O pastor gosta de falar muitas vezes concluindo. Agora vai concluir mesmo. Em minhas andanças pelo mundo, eu tenho sido muito tocado por testemunhos lindos de enfermos que foram curados pelo contato, pelo encontro, pelo amor, pelo cuidado dos irmãos e irmãs da igreja. Muitos. Vou citar aqui só uns 3 ou 4 rapidinho. Lá em Rosário, na Argentina, tem o pastor Oscar Sandini, é pastor da Assembleia de Deus, 10 mil pessoas, era um traficante de droga, preso, miserável. Alguém foi e o amou em Cristo. Ele se converteu. Se você quiser saber o que é um trabalho bem sucedido hoje em cadeia, vá lá. Tem 6 penitenciárias federais na província de Santa Fé. As 6 são ao redor de Rosário. Eu fui lá. Ele tem 6 congregações de mais de 500 presos em cada uma delas. E uma vez por mês, os presos pintam tudo lá. E no pátio, montam um parque de diversão para a família poder vir, para os filhos brincarem, para não dar ideia para os filhos de que eles estão enjaulados. É uma humanização tremenda, é o nível mais alto em toda a América do Sul de ressocialização de presos, porque alguém olhou um enfermo e o chamou para a mesa do relacionamento. Eu estava escrevendo um dos meus livros, e um deles era sobre a igreja de Wototo, Igrejas Indispensáveis, falando da igreja na Uganda, e recebi um e-mail de uma mulher chamada Edith, lá de Kampala. Ela diz no seu e-mail: eu soube que você está escrevendo um tratado da igreja, eu sempre quis, eu quero dar meu testemunho, eu sempre quis ser enfermeira, mas eu morava na fronteira do Congo com a Uganda, e os guerrilheiros chegaram e atacaram a minha vila, mataram os meus pais, e me sequestraram, e sequestraram os meus 2 irmãos, de 11 e 9 anos, e muitos outros, e obrigaram a gente a correr pela mata, antes que o exército chegasse. 1 hora depois de correr, meu irmão de 11 anos torceu o pé. O guerrilheiro que me levava e os meus irmãos o matou a coronhadas na minha frente. 2 horas depois, meu irmão mais novo de 9 anos cansou, sentou e disse que não correria mais. O guerrilheiro o matou na minha frente a coronhadas. E eu, desesperada, continuei correndo. Entramos no Congo, e eles todos tiraram suas camisas brancas e jogaram num monte, e nós íamos e pegávamos aquela camisa, e ela numerada, o número do soldado, do milícia, e o número que fosse, aquele seria nosso marido. E eu virei mulher, esposa de um homem por 8 anos, que me deu um filho chamado Anthony. Quando ele tinha 4 anos, ele falou, o menino tinha 4 anos, ele falou: não lhe quero mais, vai embora. E eu tive que cruzar a fronteira de Uganda e voltei para a vila das minhas famílias, que me rejeitaram, porque eu não tinha seguido o modelo cultural da minha família para casar. Eu era uma mãe solteira. Mas, pastor, ela disse lá na carta, mas a igreja, os irmãos da igreja me amaram e me adotaram.
2 anos depois, meu filho Anthony morreu. A vida não tem sido fácil para mim. Mas, pastor, eu terminei meu curso de enfermagem. A igreja me ajudou. Não é lindo? A gente se surpreende. O terceiro caso veio de uma irmã no Egito. Ela é jordaniana, lá na igreja presbiteriana. Ela converteu-se na Jordânia e seus 2 filhos converteram-se no mesmo dia. O marido, no mundo muçulmano, o marido é o dono da mulher e dos filhos, segurou o passaporte dela e a obrigou a sair de casa, segurou os meninos. A família dele tentou matá-la, ela fugiu para o Egito sem documentos pela fronteira de Acaba, no sul da Jordânia. E ela sabia que na igreja presbiteriana do Cairo, a igreja tinha amor pelos novos convertidos e os protegia. E ela veio dar um testemunho para o nosso grupo, que vai lá agora, naquela ocasião. E eu estava traduzindo, ela falava inglês bem, e ela contou a sua história, e disse assim: hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu parei a tradução e comecei a conversar com ela. Mas por que é o dia mais feliz da sua vida? Ela falou: o meu marido gostou de uma outra mulher que não gostou dos meus filhos. E ele não podia me alcançar, não sabia onde eu estava, mas ele sabia que os meus filhos poderiam me dizer o que ele queria. Ele mandou uma carta pelos meus filhos, contando que tinha gostado de outra mulher, ela não queria os filhos. Então ele fez uma proposta para mim, monetária. Ele me deu o preço da venda de cada um dos meninos. E hoje é o dia mais feliz da minha vida. E por quê? Porque eu trabalhei o ano inteiro, dando aula de inglês de manhã, de tarde e de noite no Cairo. E eu comprei os meus filhos. Coisa maravilhosa. Amanhã eles chegam. Aí eu já estava chorando, eu falei: minha irmã, a senhora é o caso mais humano que eu já vi da redenção, da doutrina da redenção. Ela não sabia o que era redenção. Eu falei: o que é isso? Eu falei: redenção é uma doutrina cristã, que nós vamos comemorar daqui a pouco, que diz assim, que nós somos de Deus 2 vezes, porque Ele nos gerou, porque Ele nos comprou. Essas crianças agora são suas 2 vezes. A senhora os gerou e a senhora os comprou. E o último caso veio do Vale de Beca, na Síria. Uma família muçulmana fugiu da guerra na Síria, e nós mantemos 9 escolas em parceria com a Igreja Batista de Zarle, no Líbano. E o Vale de Beca é um vale onde tem mais de 2 milhões de sírios morando em campos de refugiados. E essa família, o marido muçulmano agnóstico, a mãe professora de Islã e 3 filhas. E Jesus apareceu para elas, elas se converteram, porque Jesus, uma visão de Cristo, conversou com elas, com eles todos. E a família soube, 14 quilômetros de distância, na Síria, e mandou um recado para eles, um bilhetinho: soubemos que vocês abandonaram o Islã, nós vamos aí matar vocês. E vamos matar vocês crucificados, porque o Islã não aceita que Cristo morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi Judas. E ele então, o pai, mandou no mesmo bilhete, na parte de trás, a mensagem de volta: quanto a morrer, não tem problema, já morremos com Cristo. Quanto a morrer crucificado, não merecemos a honra de morrer como nosso Salvador. Mate de outro jeito, mas não crucificado. Não merecemos essa honra. Eu estava ali e a filha de 17 anos, toda entusiasmada, falou: doutor Dantas, você quer conhecer meu campo missionário? Nova convertida. E eu fui louco de dizer que queria. Para quê? Ela me pôs dentro de um carro, lá com um motorista que eu descobri que foi levado a Cristo por ela depois. Saímos no meio daquele campo muito fértil, que é lá o Vale de Beca, e refugiado para todo lado, campo radical aqui, acolá. Finalmente chegou num local todo cubículos compensado, em cima de um cimentão que depois eu soube que era um antigo galinheiro. E quando os refugiados estavam chegando, o dono viu maneiras de ganhar dinheiro fácil, construiu cubículos, um banheiro coletivo para 50 apartamentos. E ali moravam 200 e poucas pessoas. Não pode ir à escola, não pode trabalhar, porque fica esperando um documento da ONU para ir para algum país. E ela não quis nem saber, encostou o carro, já desceu cantando um corinho, a criança. E eu pensei na minha esposa, nos meus filhos, nos meus netos, na minha nora, porque vão acabar comigo aqui. Aqui é a turma do Al-Qaeda. Ela não quis nem saber, já louvando a Cristo. Para minha surpresa, em 2, 3 minutos, começaram a abrir as portas.
Era uma multidão de crianças cantando o mesmo cântico. Não demorou, saíram as mães, não demorou os pais. Em menos de 5 minutos, havia um coral de mais de 200 vozes louvando a Jesus. Porque uma menina foi incluída na mesa do discipulado. E porque ela agora pertencia a Cristo, ela transformou o galinheiro num santuário. Quem você está convidando para a sua mesa? Quem você está se abrindo para fazer parte do seu ciclo de discipulado? É muito provável que você vai ter gratas surpresas. Que Deus nos abençoe. Amém. Pastor.